presidente Daniel Oboa, que mandou o exército assaltar e sequestrar o ex-vice-presidente Jorge Glass, um condenado político da Lava Jato, essa multinacional da perseguição jurídica, que não atua apenas no Brasil, mas na Argentina, no Peru, na Colômbia, Honduras, Equador, etc. É filho de um milionário, tem mestrado nas universidades de Harvard e George Washington, das mais prestigiadas do mundo. Antes dele, nenhum ditador, por mais sanguinário que fosse, esse é o exemplo de Pinochet e de Rafael Videla, tinha ousado tanto invadir uma embaixada. Um detalhe, a grande mídia não o chama de ditador. O Equador é um desses países recentemente capturados pela extrema-direita, que ali levam à destruição dos direitos do cidadão, ao aumento exagerado do custo de vida, dos aluguéis e das tarifas públicas. Veja o caso da Argentina, que quintuplicou os preços das principais meios de transportes, gás, eletricidade. No Equador não ficou por menos, ainda ficou pior, porque no Equador ali é hoje um estado assaltado pelo narcotráfico, a tal ponto, não é, que ali recentemente foi o crime organizado invadiu uma prisão e libertou 1.500 presos, muitos deles pertencentes ao narcotráfico. E o que aconteceu lá em Quito para aquela invasão à Embaixada do México? Porque a Embaixada do México resolveu dar, a Embaixada do México que tem como presidente López Obrador, considerado dos mais democráticos e populares da América Latina. López Obrador decidiu conceder asilo diplomático ao ex-vice-presidente Jorge Glass, né? Ex-vice-presidente da época do presidente Rafael Correa, que fez aquela revolução cidadã e que deu estabilização política, inclusão social e educacional ao povo de Equador por mais de 10 anos. Mas só que o Rafael Correa, juntamente com a sua turba, sofreu grave perseguição política por parte da Lava Jato, e que não atua só no Brasil, como a gente viu aí o exemplo. Então o Jorge Glass tinha sido preso durante 4 anos e conseguiu um habeas corpus depois de uma prisão domiciliar e veio depois, logo depois da eleição desse cidadão aí chamado Daniel Oboa, filho de um grande milionário chamado Alvarito Oboa, que é praticamente o dono do Equador, por ter grandes empresas de exportações e participar ativamente daqueles paraísos fiscais que rodeiam o mundo, principalmente aqui na América Latina. Então vamos ver aqui o que diz o Brasil de fato, O brasileiro ligado aos sindicatos. Quem é Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador, preso em invasão à Embaixada do México? Ligado a Rafael Correa, o político protagonizou a Revolução Cidadã, rompeu com Lenín Moreno e foi condenado pela Lava Jato. O ex-vice-presidente Jorge Glass governou o Equador ao lado de Rafael Correa entre maio de 2013 e novembro de 2017, quando passou a enfrentar acusações de corrupção após uma guinada à direita no governo do país.
O político também foi vice-presidente no início do governo Lenin Moreno, com o qual rompeu politicamente, o que motivou a sua expulsão do comando do país. Na era Correia, Jorge Glass foi um dos principais líderes do projeto chamado Revolução Cidadã, uma coalizão com partidos de esquerda e movimentos populares que ampliou direitos sociais e buscou romper com a política econômica neoliberal. Nesse período, uma Assembleia Constituinte inseriu na Constituição equatoriana a garantia de direitos fundamentais, incluindo a população indígena, a promoção da cultura nacional e a valorização da soberania do país. O Daniel Noboa, que ainda conserva uma cara de menino, mal saídos dos cueiros da política. Eu não vi isso claro na política. E ele até que tinha agido com determinação naquela crise causada pelo comando, o crime organizado daquele país, que invadiu as prisões e libertou mais de 1.500 presos, provocando uma crise sem precedentes. Mas só que ele botou os pés pelas mãos, e nessa crise aí, com a prisão do ex-vice-presidente, claro que ele recebendo ordens, da direita, da extrema-direita, resolveu primeiro ameaçar o presidente do México, dizendo que o presidente do México estava se imiscuindo, intervindo na política interna do país, quando o presidente Obrador apenas cumpria uma tradição daquele país, que era de dar asilo político, e isso desde a época do Trótski, quando era um perseguido político ali na União Soviética pelo Stalin, e até mais recentemente abrigando a exilados políticos brasileiros, inclusive chilenos da época do general Pinochet, e argentinos ali do general Rafael Videla, que refizeram ali a vida, e ficaram muito mais que 10 anos, época em que durou a ditadura. Mas o Daniel Noboa agiu com extrema violência, O exército, seguido ali pela polícia e outras unidades militares, primeiro cercaram a embaixada, depois escalaram os muros da embaixada, e depois pisotearam praticamente o encarregado de negócios, deixando-o ferido, o cidadão chamado aqui, o diplomata Roberto Canseco, que respondia pela embaixada porque a embaixadora tinha sido declarada persona non grata e foi chamada para o México, persona non grata pelo governo equatoriano. Vejamos aqui o trecho dessa reportagem da Equavisa, que é uma televisão pró-governo. Que as unidades militares tomaram imediatamente o controle da embaixada depois de ali haver permanecido durante 10 minutos. Mexicana. La vigilancia fue extrema. Ecuavisa captó el momento en el que un uniformado caminó con un fusil por el techo para asegurar el ingreso. A las 22:03, Diz que às 22:03, la puerta se abrió sin ningún forcejeo. A porta se abriu sem nenhum tipo de forçação de barra. Dos vehículos ingresaron a la embajada. Hubo tensión y nerviosismo. Los agentes permanecieron 10 minutos en su interior. E aí é o momento em que, já capturado, o ex-vice-presidente, capturado e estava doente, ele não consegue nem andar, e aí teve de ser ajudado ali pelos homens da segurança,
o ex-vice-presidente Jorge Glass. A las 22 horas con 13 minutos, los dos vehículos de la policía salieron con un fuerte resguardo del bloque de seguridad. En el segundo blindado iba Jorge Glass. El jefe de la Cancillería de México, Roberto. E agora veja o que aconteceu com o chefe da embaixada mexicana, não é, que é o encarregado de negócios. O diplomata chamado Roberto Canseco. Roberto Canseco intentó detener ese vehículo y los agentes le impidieron. Ele tentou, não é, conter, né, aqueles veículos que levavam o ex-vice-presidente, não é, e os agentes policiais o impediram. Olha aí, ele caiu no chão, não é? Depois saiu um pouco ferido. E aí ele diz assim, isso é um atropelo. Él protestó por la incursión de la fuerza pública para detener al ex vicepresidente. No es posible que violen el recinto diplomático. Então ele diz que não é possível que violem o recinto, né, as instalações diplomáticas, não é, que é a sede da embaixada, justamente porque a embaixada tem o seu funcionamento assegurado pela Convenção de Viena e que é assegurado pela assinatura de 187 países e diz no seu artigo 22 que todas as embaixadas estrangeiras em qualquer país, elas são invioláveis, tanto em matéria de pessoal, né, pessoal diplomático e funcionários, quanto das instalações físicas. Como lo han hecho. Es la ignominia. Então ele diz que isto é a ignomínia.